pessoal, tô de volta aqui no canal e hoje é dia de Vasco, hoje tem Vasco e Audax na tela do SBT com o Pedrosa na transmissão e como vocês sabem, sempre com muita qualidade nos comentários, então vamos dar aquela moral pro nosso amigo a partir das 9h10 de Brasília, 21h10 na tela do SBT, Vasco e Audax. Seguindo com o nosso pré-jogo, a gente tem algumas coisas para falar dessa partida, mas antes de tudo, não tem como a gente não comentar sobre a recepção da torcida do Vasco ontem em Manaus. O Vasco que vai jogar contra o Audax na Arena da Amazônia, chegou em Manaus ontem e foi recebido por uma multidão, como sempre, a torcida do Vasco se fazendo local em qualquer lugar, fez muita festa, parou o aeroporto e eu vou deixar alguns vídeos aqui para quem não viu poder conferir como que foi essa recepção no aeroporto de Manaus. Se liga! O Vasco enfrenta o Audax hoje na Arena da Amazônia pela 7ª rodada do Carioca, então uma vitória muito importante, já que o Vasco não vence há 3 jogos, vem de uma derrota e 2 empates, então precisa voltar a vencer. O Vasco hoje está na 7ª colocação com 9 pontos, a 2 pontos do Botafogo, que é o último time do G4 com 11 pontos, então uma vitória do Vasco hoje contra o Audax colocaria o Gigante da Colina de volta no G4, então é muito importante essa vitória hoje na Arena da Amazônia contra o Audax, que é o último colocado e ainda não pontuou no campeonato. Para essa partida de hoje contra o Audax, o Vasco tem alguns desfalques importantes. Como todo mundo já sabe, Jair e Paulinho estão no DM por conta da mesma lesão, a ruptura do ligamento cruzado anterior. Então, eles devem perder boa parte da temporada, né? Vão ficar de 8 a 10 meses fora por conta desse tratamento. O Verratti também foi para o departamento médico por conta de uma fissura na costela. A gente viu o Ramon Dias falou no último clássico contra o Flamengo. Ele também se pronunciou. Ele estava jogando no sacrifício, ele sofreu essa pancada na costela durante a pré-temporada, no segundo amistoso. Estava jogando com dor, então agora ele vai ficar fora um tempo para poder tratar dessa lesão. Então também não joga, nem chegou a viajar para Manaus, então tá tratando, não joga contra o Audax. Payet também não joga, tá suspenso, levou o 3º cartão amarelo, então é mais um desfalque para esse time do Vasco de hoje contra o Audax, que vai a campo um pouco diferente. Então é isso, a escalação oficial do Vasco acabou de sair. O Vasco vai a campo com o Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Medel, Léo e Piton.
Matheus Carvalho, Galdames, David, Ryan e Adson. Então, alguns reforços do Vasco, como o Adson e o Galdames, vão ser titulares hoje contra o Audax. E esse é o time que vai enfrentar o último colocado do Campeonato Carioca na Arena da Amazônia, hoje às 9h15 da noite. E aí, gostou desse time? Deixa nos comentários. Agora, falando um pouco sobre as movimentações do Vasco no mercado, a gente trouxe para vocês as informações que o Vasco negocia com o Pedro Henrique do Internacional, ponta esquerda. As negociações estão avançadas, as conversas avançaram nos últimos dias, o jogador já aceitou jogar no Vasco. Faltam alguns detalhes entre os clubes, né, Vasco e Internacional. Essas conversas estão andando, então a tendência é que as coisas se acertem e em breve tudo seja acordado para o Pedro Henrique ser o novo jogador do Vasco. Por outro lado, o Breno Lopes, que a gente também trouxe aqui, que estava sendo negociado, já deve ser um pouco mais difícil porque o Palmeiras pediu um alto valor para o empréstimo do Breno Lopes, né? Pediu cerca de 4 milhões de euros para emprestar ele para o Vasco. Ele tem contrato até o final do ano, então no meio do ano ele já poderia assinar um pré-contrato de graça com qualquer equipe. Então a 777 entendeu que esse não é um bom negócio, pegar o Breno Lopes emprestado agora com essa alta compensação financeira, já que no meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato de graça. Então a gente vai vendo os próximos capítulos dessa negociação ao longo dos dias e traz as atualizações aqui para vocês. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita! Agora vamos ouvir um pouquinho o Pedrosa falar sobre esse processo da 777. A gente que vem falando sobre isso há vários dias por aqui. E ele falou mais um pouco sobre isso. Agora eu vou deixar esse trecho aqui para vocês. Muita gente falando assim, o Alexandre Matos se mostrou visivelmente irritado. Ele está visivelmente irritado, Fernanda, porque ele teve que repetir na coletiva de ontem a mesma coisa que ele já falou. Ele já falou na primeira coletiva de que o Vasco hoje é gerido por uma empresa que é dona de 70% do futebol do clube e que tem coisas que ele vai conseguir aprovar, tem coisas que ele não vai conseguir aprovar e que tem um processo burocrático que sim, atrapalha no processo de negociação porque demora mais tempo do que o futebol pede de rapidez. E que o próprio Alexandre Matos está se adaptando a isso porque ele é um cara de mercado. Ele citou que a comissão técnica cobra reforço, que ele também gostaria de ser mais ativo. Ele citou que o Vasco da Gama sabe que precisa de reforços, mas você precisa convencer a empresa. Só que assim, ontem ele não falou absolutamente nada do que a gente já sabe, Fernanda. O Vasco é gerido por uma empresa que sim está fazendo investimentos. O Vasco vai para mais de 100 milhões de reais de investimento de novo nessa temporada. Isso não é pouco. Isso não é pouco. O Vasco tem salário em dia. O Vasco hoje tem um camisa 10 craque mundial. Hoje o Vasco tem um dos técnicos que mais ganham dinheiro no Brasil, que é o Ramon Dias, e que é um dos melhores também. Então assim, as coisas, comparando o Vasco há 3 anos com as coisas atuais, é um abismo de diferença do que é esse clube hoje em dia. Agora, tá tudo bem? Tá legal? Claro que não. Precisa de reforço, precisa trazer mais gente, precisa formar um time competitivo. O maior problema da 777, quando ela chegou aqui, é que ela disse que ia equiparar o orçamento ao Flamengo, que o Vasco em 1, 2 anos ia estar disputando o título. Ela mentiu pro torcedor. Mas se o torcedor ficar encarando como se a 777 quisesse o mal do Vasco, é burrice do próprio torcedor. Sabe por quê, Fernanda? Ninguém investe 700 milhões num time achando que vai destruir aquele time ali. Empresa quer lucro. E lucro só se faz com um trabalho sério. Se você não fizer um futebol de roer osso, se você não fizer um futebol de sustentabilidade, você daqui a 3, 4 anos vai estar falindo de novo, verdade. vai estar brigando para não cair de novo. Então, Palmeiras, Flamengo, todos esses times tiveram que passar por um processo de anos de reconstrução. O Vasco, mais uma vez, está passando por esse processo e está tentando passar por esse processo. O Pedrosa defende a 777. Não, cara, o Vasco era um time que não pagava areia, que não pagava marmita, que não pagava fundo de garantia, que não pagava salário.
Esse era o Vasco. E hoje o Vasco é um clube totalmente diferente, que tem outros profissionais. O Alexandre Matos é um dos melhores diretores de futebol do país. Hoje o Vasco tem um dos melhores técnicos do país. Tem um grande gestor, que é o Lúcio Barbosa. Então, assim, a empresa é show, é tudo mil maravilhas? É claro que não, mas são processos e é uma mudança também de rumo no futebol brasileiro, que é entender o que é um clube trabalhar com a SAF. Existem processos que são burocráticos, que atrapalham, mas que fazem parte da empresa. E toda empresa tem processo. É normal. Agora falando sobre o Duqueiroz, o Pedrosa trouxe essa informação para vocês, né? Era um nome que interessava ao Vasco. O Vasco chegou a abrir negociações para contratar o volante do Zenit. Ele era do Corinthians, né? E hoje atua pelo Zenit da Rússia. As coisas estavam avançadas, o jogador já tinha aceitado jogar pelo Vasco, mas por conta de problemas extracampo, essa negociação não foi finalizada. Eu vou explicar para vocês um pouquinho do que aconteceu. As negociações pelo Duqueiroz envolvendo o Vasco e o Zenit não foram para frente, porque a Gazprom, que é a patrocinadora do clube russo, é um pilar da economia do país, é a maior exportadora de gás natural do mundo, e ela entrou numa lista de empresas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos, que proíbe negócio entre essas empresas por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, por conta do capital da 777 ser norte-americano, eles poderiam ter problemas e responder criminalmente nos Estados Unidos por fazer negócio com essa empresa Rússia. Então, por conta disso, as negociações foram travadas, foram encerradas, e inclusive o Duqueiroz, é uma informação do GE, isso, acertou a sua ida para o Grêmio. Então, ele é esperado aí no tricolor gaúcho e não vai mais vir para o Vasco. Então é isso, galera, por hoje é só. Lembrando que hoje tem Vasco e Audax na tela do SBT com o nosso amigo Lucas Pedrosa na transmissão. Então vamos ficar de olho, vamos ver o Gigante da Colina em campo, lá na Arena da Amazônia, com a torcida do Vasco sempre dando show. Então vamos ficar ligado nesse jogo e vocês sabem, qualquer coisa a gente está de volta, qualquer novidade a gente está aqui para atualizar vocês. E como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar as notificações. Até a próxima, tamo junto!